Exclua todas as desculpas que te impedem de acreditar em você. Hoje nós vamos falar sobre esse tema tão maravilhoso, porque eu acho que a primeira pessoa que tem que acreditar no sonho é a própria pessoa. Se a gente não acredita em tudo que a gente deseja nessa vida, os nossos sonhos, com certeza, eles não vão ser realizados. Então, a gente precisa parar, né, para pensar o que está me impedindo de acreditar em mim, porque são esses obstáculos que vão, com certeza, fazer com que você ou alcance o seu tão grande sonhado, o seu sonho, ou então vão te impedir de alcançar esse sonho. Então, os obstáculos, eles podem ser grandes oportunidades, ou eles podem realmente, vou usar até uma palavra bem antiga, te empacar na sua vida profissional. Eu elenquei algumas coisas para a gente bater esse papo bem tranquilo, para que você que é odontopediatra, você que ama atender crianças, que gosta desse nicho, você que está na faculdade, você que está saindo, né, terminando a sua pós-graduação em odontopediatria, são tantos os pontos na vida profissional que cada um de vocês que me escutam no meu canal podem estar em etapas diferentes, mas tudo isso que eu falo cabe para qualquer etapa. Então, não importa onde você está, não importa como você está, o que interessa é você entronizar no coração os detalhes que eu passo nos vídeos, porque você consegue captar a mensagem e colocar essa mensagem na dinamicidade da sua vida, do seu cotidiano, e tentar abrir a sua mente para te ajudar. E essa é a minha missão, ajudar vocês que são profissionais, que estão no mesmo nicho que eu estou, que é a odontopediatria, que é um nicho excelente, eu não tenho a menor dúvida que é um nicho promissor, cada vez mais. Eu falo que a odontopediatria é a bola da vez, para quem sabe aproveitar essa oportunidade hoje de trabalhar com prevenção, de gerar conhecimento para os pais, agregar valor em consultas, a odontopediatria é a melhor área da odontologia. Porque a gente trabalha com as crianças, a gente trabalha com os bebês, a gente trabalha o nicho da odontologia de bebê, ele é maravilhoso, ele não pode ser um obstáculo na sua vida profissional. O odontopediatra que ainda tem receio de atender bebês está perdendo a melhor oportunidade. A gente pega os bebês zerados de todos os malefícios em termos de oclusão, de doença cárie. A gente pode acompanhar o desenvolvimento crâniofacial desses bebês desde cedinho. Então, pensa, é a melhor oportunidade para você gerar crianças saudáveis em todos os aspectos que nós, como odontopediatras, cuidamos. Eu falo muito nas minhas consultas, e é uma dica que eu dou para você, que a gente, como odontopediatra, que a gente trabalha com criança, a gente tem a oportunidade de ter um olhar crítico em outras áreas que não dizem respeito a nós para tratar, mas para ter um olhar e indicar avaliações pertinentes de outras áreas que vão propiciar um bom desenvolvimento das crianças. Por exemplo, né, eu uso muito no consultório, em todas as minhas consultas, eu faço uma análise da fala das crianças. Como é importante isso, e quantos pais falam comigo, não, Chabela, já levei em outro dentista, ninguém nunca olhou a fala da minha filha, como você está olhando, e olha, eu não percebia que a minha filha, ela estava realmente, por exemplo, interpondo a língua quando ela fala o S, né? Eu não percebi o que você está me falando da deglutição dela, que na hora que ela engole, a linguinha está indo para frente, o que isso pode causar no desenvolvimento dela. Então, são coisas que hoje a gente tem oportunidade na odontopediatria, através de conhecimentos que a gente estuda sobre as crianças, que a gente não deve estar engessado somente naquilo que o dentista vê na boca em termos de dente, quando você abre a sua mente para estudar todo o desenvolvimento da criança e o que você pode ter um olhar crítico no consultório, isso te coloca num patamar diferenciado. E por que eu estou falando isso? Para voltar ao assunto, porque os odontopediatras, os dentistas que atendem criança, que não enxergaram ainda a grande oportunidade que é a odontopediatria, eles estão perdendo, talvez, a melhor chance, né, de alcançar o patamar diferenciado que eu alcancei. Então, tudo que eu coloco nos vídeos aqui é de uma maneira para poder facilitar o seu caminho. Talvez o que eu aprendi, né, que eu dei a grande virada na minha profissão, que foi com 25 anos de formada, hoje eu já estou com 28 anos de formada, talvez você
consiga fazer a grande virada agora com um ano de formada, 2, 3, porque a visão que eu tive e que eu estou proporcionando para você através de tudo que eu gero de conhecimento para você, pode facilitar o seu caminho. Quem me dera ter tido, né, uma tia Bela, eu mesma, que tivesse essas ideias antes. Eu gostaria muito que alguém tivesse facilitado o meu caminho com tudo que eu desenvolvi quando eu já estava com 25 anos de formada. Com certeza eu ia alcançar o meu patamar profissional hoje elevado, que mais cedo. Mas as coisas acontecem quando tem que acontecer. O importante, né, é você que está aqui me ouvindo, está com a mente aberta, está animado para mudar o jogo, né, da sua vida profissional. E é isso que vale a pena, é isso que transforma. A gente está buscando sempre melhorar. Por isso que eu escolhi esse tema, né? Exclua todas as desculpas que te impedem de acreditar em você. Vou começar hoje falando sobre os obstáculos. Os obstáculos na nossa vida, eles sempre vão acontecer. Quem dera que a gente nascesse nessa terra e a gente tivesse a garantia de que na nossa vida não iriam existir obstáculos. Os obstáculos, para cada um de nós, eles são diferentes, né? Às vezes, uma pessoa tem um obstáculo físico, né, por alguma dificuldade física, outros têm obstáculos financeiros, mas os obstáculos, eles fazem parte da nossa dinamicidade, do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, as pessoas e os profissionais que muitas vezes não enxergam esse obstáculo como uma grande oportunidade, eles não mudam, eles ficam parados, empacados, como eu falei. Então, a gente tem obstáculo quando a gente vai fazer odontologia. O primeiro obstáculo é vestibular, né? Que a gente tem que estudar, a gente tem que enfiar a cara nos livros, dedicar tempo, abdicar de outras coisas, renunciar a tantas coisas quando a gente escolhe o grande objetivo, que é passar no vestibular de odontologia, né? E eu brinco muito com essa frase, mas ela é muito profunda, porque são as renúncias que qualificam as minhas escolhas em tudo na vida. Então, quando a gente encontra um obstáculo, talvez é hora da gente renunciar a algumas coisas para que a gente possa transpor os obstáculos. E é assim que eu tenho ajudado muitos dentistas, né, com o protocolo Encantamento Tia Bela, porque o protocolo, ele veio já pronto, testado por mim, validado por mim como transformador na minha vida profissional, e as pessoas que seguem o protocolo Encantamento Tia Bela, direitinho, elas já têm tudo mastigado, cada passo para ser executado durante a consulta de uma forma assertiva. Então, isso está facilitando a vida de muitos profissionais, meus alunos, e eu fico extremamente feliz com isso, porque a gente, com a minha experiência, eu enxerguei os obstáculos, eu já consegui coloquei metas, foquei e consegui resolver esses obstáculos e criar pontos já onde a pessoa executa exatamente aquilo que eu coloco no meu protocolo e ela consegue concluir uma consulta assertiva que muda a vida do profissional. Então, esses obstáculos, eles vão estar surgindo o tempo inteiro na nossa vida. Tem outro obstáculo também, que é a faculdade, né? Quando a gente consegue entrar na faculdade de odonto, a gente já venceu o vestibular. Mas aí entra outro obstáculo, que é o curso mesmo de odontologia. E eu digo isso hoje, que a gente está vivendo a questão da pandemia, que o grande obstáculo hoje que eu vejo para os alunos de odontologia, e eu tenho uma filha que faz odontologia, é o obstáculo da questão da aula presencial. Porque aqui na minha cidade, o ano passado todo, não teve aula prática, né, de atendimento. Isso é uma grande dificuldade que os alunos hoje de odontologia estão vivendo, né? Eu fico extremamente chateada porque o curso não está conseguindo ser do jeito que ele deveria ser, porque eu falo que é impossível para uma aluna de odonto conseguir aprender a fazer uma anestesia no paciente assistindo um vídeo do YouTube. Então, essa é uma dificuldade que eu não tive quando eu cursei, né, odontologia. Talvez você também, que já é formado, não teve. Mas você que está na faculdade, está vivenciando, né, essa dificuldade do momento, que é a pandemia, você precisa encontrar, né, algum meio para que você possa ser ajudada, porque é um obstáculo. Outro obstáculo que a gente tem também na faculdade, e principalmente agora no momento da pandemia, é a questão de pagar a mensalidade, né, porque muitas faculdades nem desconto deram, né, e os alunos estão tendo que aprender por vídeos, e a gente sabe que o curso de odontologia não é um curso barato, é um curso que exige um investimento financeiro para se pagar as mensalidades, para poder pagar o investimento do material,
muitos alunos têm que pagar moradia, transporte. Então, assim, são obstáculos que estão também no tempo em que a gente está cursando a faculdade. Se manter também, né? Quantas pessoas fazem odonto e precisam se manter fora do local de onde elas moram, isso gera um custo também, mas são obstáculos que a gente tem que dar um jeito de vencer para que a gente alcance o grande sonho que é se formar em odontologia. A outra coisa também é quando a gente forma, aí vem o obstáculo, eu sou recém-formada, talvez você esteja ouvindo meu vídeo, você se encaixa exatamente nesse momento. Tia Bela, eu acabei de me formar e eu não consigo ainda ter a credibilidade no mercado que eu gostaria de ter. É um momento que você está vivendo. Esse momento vai passar. Você acha que eu, tia Bela, me formei com a bagagem que eu tenho hoje, né, com a expertise no consultório que eu tenho hoje, com a segurança para conversar com os pais que eu tenho hoje? Não. É uma construção que a gente faz ao longo do nosso caminho profissional, mas é muito importante a gente estar atento que a gente precisa crescer nesse caminho, né? Eu repeti, porque esse pedaço da minha fala, ele é muito importante você entronizar na sua mente. É preciso que em cada passo da minha vida profissional eu perceba o meu crescimento. Mesmo que eu esteja vivendo um momento de pandemia, onde o meu consultório não tem ainda, não tenho tanto de clientes que eu tinha antes da pandemia, ou eu me formei logo que começou a pandemia, eu tinha acabado de me formar, e eu ainda não alcancei, né, o tanto de paciente que eu gostaria, está longe disso ainda, mas eu preciso entender que não posso ficar parado. Profissional que paralisa por medo dos obstáculos, né? Porque o medo é uma coisa que vem para nos paralisar. Medo, eu falo que quando a gente sente essa sensação mesmo de medo, a gente tem que buscar jogar esse medo para fora. Porque em todos os sentidos, o medo nos paralisa. Você já parou para pensar? Em termos de relacionamento, marido e mulher, namorado, quando você começa a ficar com medo do relacionamento e tudo, vai te paralisar. Né? Na vida profissional é a mesma coisa. Quando a gente deixa o medo crescer e ficar maior do que a vontade da gente de executar aquilo que a gente tem que fazer, a gente paralisa. Então, eu conheço muitos profissionais que largaram a odontologia por medo, ou que, às vezes, mudaram de uma especialidade, a odontopediatria mesmo. Às vezes, amavam a odontopediatria, fizeram curso, investiram no curso, na pós-graduação, né, em torno aí de R$28 mil para fazer uma pós-graduação de 2 anos. É um bom dinheiro, né, que a gente tem que desprender para se especializar. E esses profissionais vão e desistem por medo. Então, a gente não pode deixar o medo ficar maior do que o nosso sonho, porque, com certeza, nesse momento, você vai paralisar. E eu não quero que você paralise. Você que me segue, você que vê esse vigor que eu tenho, Tia Bela, eu sou assim. Aí você deve estar pensando, a Tia Bela nunca passou dificuldade. Passei, sim, muitas dificuldades na minha vida profissional. E eu só me tornei a profissional que eu sou hoje porque eu consegui transpor cada obstáculo que chegava para mim. Foi fácil? Não foi fácil. Tiveram alguns que foram muito difíceis. Mas o mais importante é a minha vontade, meu sonho de querer vencer. Eu vou contar mais para frente um pouquinho nesse vídeo, né, um pedacinho de uma parte da minha história também, que eu considero que tenha sido a parte mais difícil da minha história, e que eu hoje agradeço a Deus por essa parte da minha história, porque foi com ela, exatamente nesse ponto, no mais difícil, né, no que eu estava mais no fundo do poço, mas foi ali, né, que eu tive que enxergar o grande potencial que eu tinha, e que estava guardado, afundado, né, mesmo, mergulhado no medo, mergulhado na insegurança, mergulhado no desânimo, que são as coisas que vêm para nos derrubar e que a gente não pode deixar. Odontologia é uma profissão maravilhosa. Pensa para você ver, existem muitas profissões que, com o desenvolvimento da tecnologia, de tudo, elas estão sendo substituídas pela máquina. Mas a nossa profissão, ela jamais vai ser substituída pela máquina. E isso é maravilhoso, né? Quando você pensa que você trabalha num nicho e que a gente precisa, né? Igual o médico, a gente precisa do médico. Tudo bem que alguns exames, né, a medicina já conta com a informática, com a tecnologia para fazer os exames, mas a gente precisa de um médico para poder usar esse exame, né, maravilhoso que foi feito, que antes não tinha, para poder
tirar conclusões, fazer um bom diagnóstico, fazer um prognóstico, criar um plano de tratamento, e assim também é na odontologia. As mães não conseguem viver sem um odontopediatra, né? Principalmente no quesito, você pode falar, Tia Bela, mas hoje em dia não tem muita cárie, as crianças não têm com a prevenção. Sim, graças a Deus, né? As crianças não estão tendo mais a doença cárie como ela existia na época da minha faculdade. Por exemplo, hoje a gente tem a água fluoretada, as pastas fluoretadas, conhecimento na internet, consulta de bebê, consultas que geram valor, né? Que é o meu grande incentivo para as minhas alunas perceberem que precisa agregar valor nas consultas, para que a mente dos pais sejam transformadas. Então, hoje em dia, realmente, a cárie, ela diminuiu muito. Mas se você for pensar, eu não fico quase que 2 dias sem receber um WhatsApp, um telefonema no consultório, no meu telefone, de uma criança que caiu. E a mãe não consegue resolver esse problema sem ter o odontopediatra. Então, é muito importante a gente compreender que a nossa profissão, ela é essencial, né? Que bonito isso, a nossa profissão é essencial. Então, eu posso realmente investir no meu sonho de ser odontopediatra, porque a minha profissão, ela é essencial. Coloque isso na sua cabeça, sua profissão é essencial, o seu cuidado, ele é essencial para alguém. Existem milhões de crianças no mundo inteiro precisando de cuidado. Por isso que eu falo muito com as minhas alunas, não tenham medo de concorrência, faça o seu trabalho bem feito, utilize o protocolo Encantamento Tia Bela da maneira com que eu passo para cada uma de vocês. É fácil? Não, né? Tem que ser colocado em prática. Mas se você colocar em prática cada passo do jeito que eu te entrego, já mastigado, testado, com certeza você vai alcançar um bom resultado. Mas existe uma parte desse trabalho, que eu falo muito isso com as minhas alunas, que diz respeito a elas, né? Eu consigo, no meu curso, facilitar o caminho, dar apoio, incentivar, mostrar que ela pode alcançar o sonho, mas existe uma parte, né? Essa parte é da minha aluna. Eu sou muito franca com isso. Não existe para mim, como pessoa, no meu desenvolvimento pessoal mesmo, hoje eu enxergo, na minha idade, que nada é alcançado de graça, né? A não ser para as pessoas que são favorecidas aí com uma mega herança, mas isso são para poucos, né? E muitas vezes eu fico pensando que essas pessoas, elas podem até ter muito dinheiro, mas talvez o desenvolvimento pessoal mesmo delas pode ter ficado até aquém, né? Porque não houve muita luta para conquistar algo. E eu acredito muito que as lutas que a gente tem para conquistar um sonho, elas nos transformam para que a gente possa usufruir bem desse sonho alcançado. Hoje eu vejo que tudo que eu alcancei na minha vida, né, foi com luta, foi com renúncia, como eu falei, foi transpondo medos, mas hoje eu também vejo que a profissional e a pessoa, Tia Bela, que eu me tornei, me faz usufruir, né, eu colho os bons frutos da minha luta, hoje eu sei usufruir bem, né, desses frutos. Isso para mim é sabedoria, né? Eu acho que as pessoas que conseguem alcançar o sucesso e usufruir bem do sucesso, utilizam a sabedoria. E isso é extremamente importante. E quando a gente sai da faculdade, a gente sai cru, a gente sai com medo, mas a gente precisa ter a sabedoria de enfrentar esse obstáculo. Tem uma coisa que acontece muito com quem sai da faculdade, que a pessoa normalmente ainda não tem algum lugar para trabalhar, ou ela já conseguiu algum lugar para trabalhar, para fazer uma odontologia mais corrida, às vezes as famosas clínicas populares, e a pessoa pega isso daí para começar, não tem o menor problema. Você pode trabalhar num lugar mais simples, onde os materiais são mais simples, você ainda não tem uma secretária só para você, as condições de trabalho ainda não são como você sonhava na faculdade, isso acontece muito. Mas o mais importante é o que eu falei antes aqui nesse vídeo, é você entender que você está nesse ponto, mas que você está caminhando para alcançar o seu grande objetivo. E uma dica que eu dou para essas pessoas, porque quando eu saí da faculdade, eu trabalhei por muitos anos, até muito mais do que recém-formada, na clínica do meu pai, que é uma clínica de bairro.
Eu não considero uma clínica popular porque eu sempre prezei o meu bom atendimento. Então, aí fica uma dica. Formei agora, você acabou de formar, você só conseguiu um emprego numa clínica onde faz um atendimento mais corrido, 3 pacientes por hora, você tem que ter produção, né? Você é cobrado ali naquela hora para produzir, para fazer. Então, você não pode esquecer de executar um bom trabalho. Você tem que sempre lembrar aonde você quer chegar. Porque se você esquecer do seu grande objetivo, que é se tornar um profissional diferenciado, ser referência num determinado momento da sua vida profissional, se você se esquecer disso ao longo das dificuldades, desses locais que você passa, você vai se perder como profissional. Aí você vai alimentar aquilo que você está sendo pressionado naquele momento. E talvez você perca a grande essência daquilo que você sonhou. Então, é muito importante para você, e agora eu estou falando muito para você que tem pouco tempo de formado, você compreender que é um momento, né, de dificuldade, de você ainda não fazer a odontologia, a odontopediatria, no nicho mais específico que você sonhou, né, que você às vezes vê no Instagram de bons profissionais, com condições de trabalho melhor, mas dê o seu melhor. Na hora que você estiver trabalhando em algum local, dê o seu melhor, faça o seu melhor dentro das condições de trabalho que você tem, porque aí você vai ter sempre uma coisa que é extremamente importante, que é a sua consciência tranquila de que você está executando um bom trabalho, mesmo com todos os obstáculos, né? Você está tentando transpor os obstáculos que vêm quando você acaba de formar, mas você não deixou de acreditar em você, que é o título desse vídeo. E quando a gente deixa os obstáculos eles se tornarem maiores do que o nosso sonho, a gente para de acreditar naquilo que a gente quer ser. E eu não quero nunca que você pare de acreditar naquilo que você tanto sonha ser. Então, eu gastei uns minutos aqui para falar para você que tem pouco tempo de formado, né? Coragem, foco, trace as suas metas, o seu objetivo, trace metas alcançáveis, pense pequeno, num curto prazo de tempo, nesses 6 meses, eu vou estar trabalhando nessa clínica aqui, que ainda não é o que eu quero, mas eu vou dar o meu melhor, e eu vou tentar, né, nesses 6 meses, buscar alguma coisa que eu enxergue que é um pouco melhor, que vai satisfazer um pouco mais o meu sonho profissional, que vai me dar mais qualidade de desenvolver as minhas habilidades que eu acredito que eu tenho. E aí, com essas metas mais curtas, você consegue executar. Porque também não adianta, né? Acabei de formar, e aí eu formo, vou trabalhar numa clínica popular, mas eu quero, daqui a 6 meses, estar no consultório na zona sul da minha cidade, só atendendo paciente classe A, que me paga particular, um valor alto de consulta. As coisas não são assim, né? Então, não adianta a gente também se enganar. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo e a gente traçar, né, um plano mesmo, né, um plano profissional coerente com as possibilidades reais que eu possa ter num curto prazo de tempo. Isso é extremamente importante. E eu falo muito que o protocolo Encantamento Tia Bela, ele te ajuda nessa hora, porque você tem um plano de carreira para você, e você, utilizando o protocolo Encantamento Tia Bela, você consegue encurtar esse caminho para alcançar o seu grande objetivo, que é de se diferenciar no seu atendimento. Outra coisa também, consultório próprio, né? Quem forma na faculdade fica doido para ter um consultório próprio e às vezes não tem uma condição financeira de ter. Mas naquele momento, vamos trabalhar um pouquinho, vamos investir. Às vezes, quando você se dedica num consultório de alguém ou numa clínica de alguém, se você abre a sua mente para começar a observar como que funciona a recepção, como que funciona a questão de funcionário, horário, quadro de horário, dentistas que trabalham naquela clínica, naquele consultório, como é que é o pagamento, se é RPA, se eles têm CNPJ, tudo isso que você observa nos locais que você trabalha, você está também agregando conhecimento para quando você tiver o seu consultório. Então, eu vejo muitas vezes dentistas que me falam, quando eu estou lá na clínica que eu trabalho, não tem paciente, aí eu fico
parada, eu acabo ficando mexendo no TikTok, fico mexendo no Instagram, vendo as coisas, quando eu vejo, já passou 2 horas. Ou seja, a gente também tem que ter um pouco de responsabilidade para o que a gente faz nessas horas vagas que a gente tem. Acabei de formar, não tenho consultório cheio, ou mesmo pessoas que já têm mais tempo de formar, que ainda não têm o consultório cheio. Nesse momento de pandemia, está acontecendo muito isso. O que eu vou fazer com essas horas vagas que eu tenho no consultório? Eu tenho que fazer algo que seja produtivo e que agregue valor para o meu sonho. Então, poxa vida, eu vou ficar 2 horas no meu consultório parado, vendo TikTok? Pelo amor de Deus, vamos crescer profissionalmente, vamos buscar ler, estudar, ver casos clínicos. É tão bom quando a gente pega trabalhos científicos para ler, trabalhos publicados. O que eu estou fazendo com o meu tempo ocioso? Usa esse tempo ocioso seu para planejar o que você quer de meta nesses 6 meses. Usa esse tempo seu ocioso para ver em que ponto você está da sua carreira, para ver qual hoje o seu ganho financeiro, quanto que eu quero melhorar daqui a 6 meses. Porque se você não parar o seu tempo para poder observar quais são os obstáculos que você tem, quem que vai fazer isso por você? Ninguém. É você mesmo que vai fazer, né? Isso é extremamente importante. Então, a gente sabe também que um obstáculo no consultório muito grande é a rotina cansativa. A rotina é um obstáculo, né? A gente faz sempre a mesma coisa e chega no final do dia cansado. Mas aí eu preciso observar por que eu estou cansando tanto no consultório. Estou chegando tão cansada do consultório, quando eu atendi aquele tanto de paciente, poxa vida, será que eu estou atendendo de uma maneira otimizada, né, que eu consiga fazer uma consulta dinâmica, produtiva? Porque eu acho que uma das coisas que mais me dá retorno, tia Bela, é eu conseguir enxergar nos olhos dos pais que vão no meu consultório que eu gerei valor para eles, que eles saem assim, nossa, tia Bela, eu aprendi coisa demais, foi tão boa a consulta, porque eu pergunto, né, todas as minhas consultas, quarta-feira mesmo, terça-feira dessa semana, eu atendi 4 pacientes de manhã, primeira consulta. Não tinha nenhum que era retorno nesse dia. Então, quando eu olhei minha agenda, eu falei, nossa, porque primeira consulta a gente acaba gastando um pouco mais, né, de fala, né, porque o paciente veio, não conhece o seu trabalho, você ainda precisa conhecer o contexto familiar daquela criança onde ela está inserida, você precisa conhecer os bons hábitos de dieta, os hábitos da família. Se a criança fica com a avó, semana mesmo eu atendi uma bebezinha que quem olha é a avó o dia todo. Primeira filha do casal, com 1 ano e 10 meses. E aí, quando eu fui fazendo a consulta, muito bem feita, explicando tudo, né, no PowerPoint, fazendo explicações com uma linguagem pertinente para que os pais possam me compreender, isso é muito importante. E aí eu fui explicando como que começa a cárie. Aí expliquei, né, o que acontece, que forma o biofilme, o que as bactérias produzem, o ácido. Eu gosto muito de provocar nos pais, né, questionamentos. E aí eu falei, e aí o que acontece? O ácido, quem ganha? O ácido ou o dente? Depende, né, se estiver higienizando, como está a dieta. E eles já tinham me contado que essa bebezinha tomava mamadeira de Coca-Cola, que o avô é viciado em Coca-Cola e a bebê fica com os pais, para a mãe e o pai trabalhar, come chocolate já, bala, nem 2 anos. Então, assim, eu fui me nutrindo daquele contexto familiar e fui construindo na minha mente um caminho para que eu pudesse fazer um alerta severo nesses pais do que estava acontecendo. E aí, quando eu falei com eles, olha, a cárie começa com uma manchinha. Que cor você acha, mamãe, papai, que é a manchinha? Aí a mãe fala, ai, não sei, o pai amarela, a mãe preta. Aí eu falei, não, branca. A cárie começa com uma mancha branca. E aí um olhou para o outro, né? Os dois fizeram aquele encontro de olhares. Aí a mãe virou e falou assim, nossa, então ela tá cheia de cárie. Porque nós viemos em você, tia Bela, porque de repente começou a aparecer um monte de mancha branca. Aí a mãe já começou a chorar e tudo. Então, assim, nesse contexto de agregar valor para aquela mãe, como foi importante eu mostrar para ela, através das minhas explicações, e eu gastar saliva para ela, para poder ajudar essa mãe que estava no meu consultório ali naquele momento. Então, eu fiz 4 consultas numa manhã, gastei saliva, expliquei tudo, e como é importante a gente vencer os obstáculos que a gente tem na consulta,
né? Para a gente poder fazer com que esses pais, eles valorizem o meu trabalho. E aí eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou fazer 4 consultas? Eu já tenho, né, um pouco de rouquidão na voz, é um obstáculo que eu tenho, né, que eu preciso vencer. Estou fazendo tratamento com fono, estou buscando aí saídas. Mas são obstáculos da dinamicidade do meu consultório, mas que eu não deixo me paralisar, porque senão eu vou passar a não acreditar nos meus sonhos. Então, é extremamente importante que você perceba isso, porque hoje eu vejo que os profissionais que não percebem que esses obstáculos, eles são a grande oportunidade para que você possa vencer, porque eu falo muito, eu fiz até uma frase aqui, é muito importante você não paralisar nesses obstáculos, porque se você paralisar em cada obstáculo que chega na sua vida profissional, você retrocede. Aí você volta, e aí você tem que começar de novo. Mas, se eu pego cada obstáculo como oportunidade de crescimento, eu avanço. Então, é diferente. Quem enfrenta um obstáculo com desânimo, com medo e alimentando desistir, retrocede. Quem enfrenta um obstáculo com coragem, buscando saídas, pensando, né, escrevendo, colocando papel, gastando o tempo ocioso para vencer, avança. Eu quero deixar uma tarefa muito importante para você. Eu quero muito que você, essa semana, você vai eleger os 3 maiores obstáculos na sua vida profissional hoje, no ponto que você está. Quais são? Não sei. Condição financeira, desânimo, falta de habilidade técnica, não consigo ter uma consulta que gera valor, tia Bela, não sei. Coloca no papel, posta nos comentários, manda direct para mim, que eu posso te ajudar a abrir a mente. Eu sou tia Bela, toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal, no Instagram, no YouTube, Facebook, e eu estou aqui para te ajudar. O protocolo Encantamento Tia Bela foi criado por mim, testado, validado, e hoje eu tenho o meu curso online, que tem ajudado muitos profissionais a exatamente vencer cada obstáculo e avançar. Porque esse é o meu grande sonho. Ver cada dia mais odontopediatras no Brasil inteiro trabalhando satisfeita, acreditando mesmo nela mesma. E é isso que eu quero. Um grande beijo e até o próximo vídeo.